Hoje é a lição sobre batismo e plenitude no Espírito Santo. Então, geralmente não fala sobre esse assunto enquanto estamos falando sobre salvação, mas é interessante falar aqui por conta da influência carismática que a gente tem. Até talvez alguns de vocês tomando este curso são pentecostais e tem esse negócio sobre o batismo do Espírito Santo, que na verdade é uma doutrina. Então, acontece o batismo no Espírito Santo. A pergunta é quando é que acontece? Será que é durante salvação ou será que é separado? Então, com a pentecostal tradicional, vai ser separado. Então, existe um outro batismo, então existe salvação e depois outro batismo que seria para pessoas que vão ter mais um, acesso, digamos, ao Espírito Santo, algo assim. Então, como é a concepção? Então, primeiro, o que é um batismo? Batismo no Espírito Santo, segundo os pentecostais. Número 1, os discípulos eram salvos antes de receber o batismo. Isso é fato no Novo Testamento. Os discípulos foram salvos. Número 2, Jesus mandou esperar para a promessa do Pai. Atos 1, 4 a 8. Jesus falando com eles, dizendo que o Espírito Santo vai chegar. Número 3, no Pentecostes, receberam e começaram a falar nas línguas. Atos 2, 4. Então, receberam o batismo do Espírito Santo e o resultado foi falar nas línguas. E muitas conversões naquele dia. Atos 2 é quando tinha 3.000, um aumento de 3.000 na igreja. Número 4, cristãos hoje em dia devem pedir de Jesus este batismo. E 5, tem mais prova no livro de Atos, em capítulo 8, versículos 12 a 17, versículo 19, e às vezes em capítulo 10, que vê isso. Então, como é? Os discípulos oraram, os apóstolos oraram para o povo receber o Espírito Santo. Se não me engano, na história de Cornélio. Isso seria capítulo 8. Deixa eu só confirmar aqui. Não, foi com Simão, o mago, e talvez capítulo 10 foi com Cornélio, o centurião, que foi grego, mas era um daqueles que cria em Deus. Então, o que significa batismo no Espírito Santo no Novo Testamento? Então, são 7 passagens que falam sobre isso. As primeiras passagens é sobre Jesus ser batizado e João Batista também, o 4 de João Batista, mas batizando Jesus, e 2 refere ao Pentecostes. E o outro, em 1 Coríntios 12, é o trecho que dá mais dúvida. Então, parece que no grego, no original, todas essas 7 frases são praticamente iguais no sentido. Agora, na tradução em 1 Coríntios, tem diferenças. Então, os pentecostais diriam que este, em 1 Coríntios 12, é um outro sentido, outra frase. Diz versículo 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, tem essa frase que eu diria que essa frase está em relação à salvação.
um momento de salvação. Agora, outros, os pentecostais, diriam que tem outro momento na vida cristã em que uma pessoa seja batizado pelo Espírito Santo. Então, essa diferença e letra D aqui, até a gente pula C, às vezes tirei, mas que termos devemos usar para nos referir à capacitação pelo Espírito Santo que acontece depois da conversão? Então, a gente vê, até eu escrevi recentemente, talvez foi uma falha minha, eu estou vendo, depois eu vi neste capítulo, que falei que tem pessoas que eu vejo que estão realmente crescendo rápido, crescendo mais. E tem outras pessoas que estão na igreja e tal. Grudem aqui diz em número 1, ensinar um cristianismo de duas categorias provoca danos à igreja. Até tem alguns que ensinam 3 categorias. A Igreja Católica ensina isso, então tem o cristão comum, o cristão batizado no Espírito, para católicos tem os sacerdotes e tem os santos. Então, existe uma diferença. Até os pentecostais que deve ter o batismo do Espírito Santo, isso depois da salvação, que vai fazer uma diferença. E geralmente vai terminar em falar em línguas. Então, tem essas diferenças, e é interessante porque realmente existe, eu acho que ele vai falar sobre isso. Número 2, há muitos graus de capacitação, comunhão com Deus e maturidade cristã pessoal. Então, você tem uma lacuna que é capacitação. Então, será que existe um modelo para entender? Porque realmente tem cristãos que são mais santos, digamos, que são mais capacitados pelo Espírito Santo. Talvez pense em Billy Graham, alguma coisa assim, que é obviamente usado por Deus. E tem outros que crescem mais, que é meio óbvio. Então, isso tem a ver com santificação. Então, e falamos antes que com santificação vale o esforço da pessoa. Vai com Deus. Então, Deus faz o trabalho, mas a pessoa também tem que se esforçar. E alguns se esforçam mais do que outros. Letra A, como devemos entender as experiências de hoje? Então, tem crescimento espiritual, tem arrependimento, tem a disposição a perdoar pessoas, confessar os pecados, seguir Deus mais. Então, tem essas coisas. Letra B, que termos devemos usar? Um grande passo de crescimento ou uma nova capacitação para o ministério? Então, pode usar estes termos, mas para dizer que um para variar e dizer que existe níveis diferentes, existe numa certa forma, mas para variar, né, você está no Master Level 2, 3, até vencer o jogo, né? Deixa complicado, mas a gente deve se esforçar na santificação. E deve ser cheio do Espírito Santo. Número 3, ser cheio do Espírito Santo não resulta sempre em falar em línguas. Então, eu vou começar um outro vídeo para falar mais sobre isso.